noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo com o ICL Notícias, segunda edição, em edição especial hoje. Vocês estão vendo que ao meu lado, hoje eu estou meio diferente, cada um no seu estúdio particular, mas estamos juntinhos nesse último ICL Notícias, segunda edição do ano, Leandro Demore. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Feliz demais, boa noite já, início de noite para todo mundo que nos acompanha, né, Gabi? Feliz demais em fazer o último programa do ano ao seu lado, mas só quero notar que eu sou a única pessoa profissional aqui que estou no estúdio do CL mesmo, né? Exatamente. Estão de férias. Não, mas já disse que eu não estou no estúdio aqui diferenciado, numa cidade diferente. Filial do Rio de Janeiro, né, Gabriela? Filial. Estúdios da Alpive Studios. Alpive Studios. Vamos nós, então. Vamos nessa, então. A gente parece, né, que a gente ainda tem muita notícia nesse último, não o último dia do ano, né, ainda tem dia 31, mas hoje é o nosso último ICL Notícias segunda edição do ano. Então, a gente vai tratar sobre vários assuntos aqui, tem até notícia apurada por Igor Mello. A gente, além do Demore, vai estar aqui junto com a gente André Graziano, também Guga Noblat e Igor Mello, que hoje apurou a informação na coluna de Juliana Dalpiva de que o PL pagou R$100 mil para o Jair Bolsonaro um pouco depois, né, dias depois do indiciamento no inquérito do golpe. Então, ele deu uma explicação sobre o que seriam esses pagamentos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, Demore? Também prisão mantida daquele homem que foi preso no final de semana, suspeito de planejar um atentado lá em Brasília, mais um caso, né, no último final de semana do ano. A gente teve mais uma história dessa. E Donald Trump, que vai assumir em janeiro, a gente tem novidades a respeito dele também. Gabi, muita coisa acontecendo no final do ano, a gente achou que ia ficar sem notícia, né? E vimos mais um cidadão aí, tem até um vídeo bem impressionante, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? O helicóptero da Polícia Civil tentando parar, né? Esse homem que estava pedindo carona da sua cidade até Brasília para possivelmente cometer mais um atentado, né? Ou pelo menos estava propagandeando que ia fazer isso. E essa notícia do Trump também, junto com Elon Musk, a gente tem que se preparar para o ano que vem, porque ano que vem Elon Musk vem para cima da democracia brasileira de novo, aliás, como está fazendo na Alemanha, né? O Elon Musk também sendo muito criticado pelos políticos alemães, porque está já apoiando a extrema-direita lá. E essa questão do Bolsonaro com o PL, aparentemente a pessoa ser golpista no Brasil rende muitos frutos, né? Rende muito dinheiro aí para a família Bolsonaro, porque esse pagamento há uma grande discussão que a gente vai ter depois quando a gente chamar o Igor, daqui a pouquinho, aliás, porque isso aí tudo tem a ver com o fundo partidário também, com o fundo eleitoral, tem uma discussão de fundo em relação a isso, em como o Brasil financia as suas campanhas eleitorais também. É isso aí. E sobre Trump, a gente vai falar também sobre redes sociais, né? A gente tem novidades a respeito desse assunto, porque o Trump, o que ele quer, basicamente, é impedir que o TikTok seja banido nos Estados Unidos. E uma coincidência nessa história, né, é de que ele usou o caso do X no Brasil, mas, na verdade, ele distorceu essa história para argumentar a respeito disso. Daqui a pouquinho o André Graziano vem explicar para a gente, mas a gente vai começar falando com o Igor Mello e sobre essa história, essa prisão lá em Brasília, né? No último domingo, isso aconteceu e a justiça decidiu manter a prisão dele. Ele estava fazendo ameaça de atentados, esse homem lá em Brasília, que é o Lucas Ribeiro Leitão, é um homem de 30 anos, um cearense. A gente vai trazer aqui um pouquinho um perfil de quem é, o que ele estava fazendo, né? Ele foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal, na divisa da Bahia com Goiás. Ele tinha já deixado Fortaleza, estava a caminho do Distrito Federal, de Brasília, e ele estava de carona com caminhoneiros. A gente tem algumas informações a respeito desse caso até agora, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela para a gente poder dar uma explicadinha antes de chamar o Igor e de começar a explicar essa história. Tem a manchete que está no nosso site, que é essa que você está vendo aí agora, mas tem também os passos de Lucas Ribeiro Leitão. A gente tem, então, primeira coisa que aconteceu, ele fez ameaças nas redes sociais e estava planejando atentados com táticas militares. Olha só, uma das mensagens que foram ali propagadas por ele. Vamos pisar na cabeça da serpente. Essa foi o que a nossa equipe destacou aqui também. Ele saindo, então, né, ali de Fortaleza, pegando carona num caminhão e estava seguindo para Brasília. A gente tem as imagens também ali no número 3, à direita, para quem está nos acompanhando em vídeo, não só nos ouvindo. Ele foi preso no domingo na Bahia.
a caminho, né, do Distrito Federal. Eu vou pedir até para a nossa equipe colocar na nossa tela o momento que a polícia fez essa abordagem no caminhão. A gente tem aqui essas imagens também. Então, o momento que a polícia do Distrito Federal fez, né, essa prisão. Aí a gente está vendo o lado direito, né? Então, portanto, é a mesma imagem que a gente viu ali, um trechinho não, uma foto, né? No outro sistema de explicação de quem é o Lucas Ribeiro Leitão. A gente está vendo as imagens desse momento da prisão, de quando ele estava tentando planejar esse atentado no Distrito Federal, e ele tinha feito uma série de ameaças nas redes sociais, publicado um monte de coisa. Demore, vamos chamar o Igor aqui para conversar com a gente? Bora. Isso, bora lá? Cadê Bora lá. ele? Melo, que também hoje estava trabalhando desde cedo, publicando na coluna. O homem não para. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Demore, nossa querida comunidade CL. Estamos aí, né? O último dia útil de verdade do ano, né? Trabalhando como sempre. Calma, Igor. Não fala isso não, hein? Tem tempo. Tem tempo. O roteirista do Brasil gosta de nos surpreender. Eu me arrependi quando a palavra saiu da minha boca, na verdade. Exatamente. Não chama não. Não chama não. Vou até bater na madeira aqui do lado. Agora... Diga, vai lá. Não, eu queria, para a gente pegar os detalhes, né, com o Igor, esse cara basicamente estava postando algumas coisas em redes sociais, né, Igor, ele acabou sendo alertado, né, por pessoas próximas lá, de que ele poderia cometer algum tipo de atentado em Brasília. Na prisão dele, não pegaram ele com nenhum tipo de armamento, aparentemente ele falava que tinha pessoas já organizadas em Brasília para esse tipo de atentado, né? Pelo que eu vi sobre esse caso, assim, aparentemente não era uma pessoa militante política, digamos assim, né? Ao contrário de outros casos que a gente viu recentemente. Sim, é muito complicado falar desse tipo de coisa sem ter mais informações, mas parece, numa primeira vista, alguém que tem algum tipo de questão psiquiátrica, enfim, ele até nessas publicações ele fica marcando o Oruan, que é uma grande estrela do trap, que os jovens gostam muito, e é também filho do Marcinho VP, que é um dos chefes do Comando Vermelho aqui no Rio. Então, assim, parece uma coisa de querer que uma conta muito grande repercuta o que ele está fazendo, para dar visibilidade, enfim. Em certa forma, isso é uma coisa até bastante padrão de quem pratica esse tipo de ato, né? Aparentemente, a própria família falou que ele estava com algumas questões já há um tempo, né, Gabi? Questões médicas também, já estavam tentando contornar isso, e aí acabou, mas é claro, isso chama a atenção das autoridades, principalmente depois do episódio que a gente viu com o tio França, né, aquele cidadão lá de Santa Catarina que acabou indo para Brasília, né, aquela coisa que a gente sempre comenta aqui, duas questões muito importantes que são sempre levantadas na defesa dessas personagens, né, ou que são incompetentes ou idiotas, insuficientes para cometer algum tipo de atentado ou que têm problemas mentais, né? Mas aparentemente o tio França, que ele também tinha algumas questões mentais, mas acabou, a gente viu as imagens, né? Acaba sendo um perigo mesmo, né? E essa ação da Polícia Civil aí do Distrito Federal foi justamente para fazer o que muitas vezes não foi feito, muitas vezes isso é ignorado, né, Igor? E deixam essas pessoas chegarem a Brasília e depois que a coisa acontece a gente vê o perigo do que aconteceu, mas de fato aparentemente, parece que alguém que estava passando por alguns distúrbios, né, Gabi, pelas notícias que a gente tem pela imprensa também, foi apreendido com ele apenas uma faca, parece, não tinha nenhum tipo de armamento, estava pegando carona com alguns caminhoneiros, mas a grande preocupação da polícia é que ele tivesse organizado com algumas pessoas em Brasília, nessa época do ano já mais vazia também, muitos funcionários também já estão de férias, né? O efetivo policial também é diminuto, né? A segurança de Brasília não é tão grande, porque as autoridades estão viajando, então, com uma ação preventiva, a Polícia Civil do Distrito Federal foi lá e acabou parando o rapaz, e ele pediu, parece que soltura hoje, e não será solto até que não descubram o que tinha no computador que ele carregava junto, também no celular. Então, eu também estava vendo aqui que ele estava com 2 celulares, né? Essa faca que você comentou, Demore, um tablet também, e são todos objetos que vão passar por perícia ainda. Ele estava em um desses caminhões que ele pegou carona ao longo desse trajeto, e também, além das bagagens, claro, que vão ser examinadas ali por uma perícia. Agora, é interessante que
Até agora, a polícia está investigando esse caso, então a gente não sabe, por exemplo, se ele teve ajuda de alguém, se ele fazia parte de algum grupo ou algo desse tipo, mas parece, pelo menos até o momento, isso são informações preliminares, né? A gente está conversando aqui nessa segunda-feira, o caso aconteceu no final de semana, então ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita informação que pode chegar, mas até o momento a gente não tem informação sobre isso, e ele estava indo de fato para Brasília sozinho. Vamos dar uma olhada um pouco no teor das mensagens, né? Demore comentou sobre as mensagens que ele estava publicando nas redes sociais. Olha só essa postagem que está aí na sua tela. Ele publicou, né, como eu falei, uma série de ameaças lá nas redes sociais. Essa é uma delas. Então, ele diz o seguinte: preciso de meios de comunicação em Brasília. Divulguem. Na virada do ano, a gente vai invadir a cidade. Já tenho homens meus lá, dispostos para a batalha, é muito bom ter muitos contatos. Vamos pisar na cabeça da serpente. Foi até a que eu falei na abertura também. Acho que essa foi a que mais chamou a atenção também, né? Assim, um tom total de ameaça, soldados dispostos para a batalha, isso é tudo um tom realmente de um tom de ameaça, de atentado. Esperei, não fui arrebatado, continuando a missão que Deus me confiou em Brasília, e eu só respondo a Deus. E é um caso muito próximo, de fato, àquele que aconteceu com o Tio França, né, que ficou conhecido como Tio França, né, Igor, que foi lá na frente do Supremo Tribunal Federal e que acabou também sendo uma vítima, né, do próprio das próprias ações, né, que ele cometeu ali na frente. Eu acho, Gabi Demori, que a gente, aqui no Brasil, precisa tratar de uma maneira muito séria essa discussão, inclusive na imprensa, sobre a questão de efeito contágio desses atos, porque, como vocês estavam falando, até anotei aqui, esse ato do STF foi no dia 13 de novembro. Isso mesmo. Ia comentar então, a gente tem coisa de 45 dias. Tem uma série de pesquisas, sobretudo nos Estados Unidos, que sofre com um problema crônico desses atentados em massa, ataques à escola e tudo mais, avaliando o impacto desse tipo de efeito contágio. Tem uma pesquisa muito boa, por exemplo, de pesquisadores da Arizona State University, que eles calculam que o risco de novos atentados aumenta muito numa janela de até 13 dias após um ato de repercussão. A gente passou um pouco disso, mas isso é uma média, né? E assim, eu acho que tem uma questão de fundo, o Demore estava falando disso também, que é assim, o gênio do terrorismo doméstico saiu da lâmpada no Brasil. E quando isso acontece, é muito difícil que ele volte. A gente vem numa escalada de uma série de atos cada vez mais violentos, a maioria deles politicamente motivados, mas isso dá margem a todo tipo de coisa, desde a outros atos politicamente motivados, até pessoas que vão fazer coisas que não têm esse tipo de motivação por qualquer outro motivo, né? Se a gente voltar, eu acompanho esse tema há bastante tempo, então isso é uma coisa que me preocupa muito, particularmente. A gente teve o massacre de Realengo em 2011, que foi uma coisa muito chocante, mas ali não teve nada, uma sequência de atos desse tipo, de terrorismo doméstico, enfim, de coisas desse tipo. A gente tem a chegada do Bolsonaro ao poder e tem muitos pesquisadores brasileiros que associam uma coisa a outra, né? O Bolsonaro, todo o discurso de ódio, enfim, inclusive de defesa de extermínio de adversários políticos, né? O Bolsonaro se elegeu falando de exterminar a petralhada, enfim. Essa escalada também de terrorismo doméstico. Então a gente tem o caso da escola em Suzano, tem vários outros casos, e a gente começa a ter casos politicamente motivados mesmo, a tentativa de bomba no aeroporto, esse caso agora da STF, o petista que foi morto em Foz do Iguaçu. Então, assim, claramente a gente tem uma escalada, e eu acho que a gente, assim, precisa tanto as autoridades quanto a imprensa discutir como tratar esse tema e como evitar que novos atos aconteçam, né? Nesse sentido, até parabenizar também a Polícia Civil do Distrito Federal, que conseguiu impedir. Porque se tivesse tido qualquer desfecho trágico, inclusive a morte dessa pessoa, seria uma tragédia, assim como foi no caso do bolsonarista em novembro. Ele poderia chegar em Brasília até não conseguir ter nenhum efeito maior, mas poderia até perder a própria vida, né, Igor, como foi no caso do Tio França, né? E isso vai aumentando o caldo. E esse efeito contágio pega as pessoas tipo como se fossem antenas, né? Eles veem esses casos e aí, a partir daquilo, se motivam a tomar algum tipo de atitude. Esse é o mecanismo que acontece, né? Sim, serve de incentivo, né, para as pessoas. Assim, alguém que já tem algum tipo de tendência, tipo de ideação de fazer isso, aí eu até queria, nesse caso especificamente, tem outras mensagens que a gente não publicou aí,
onde ele fala essa coisa de ser arrebatado, que nada mais é do que acabar com a própria vida. E aí tem essa mensagem que a gente colocou, que fala, como eu não fui arrebatado, eu vou até Brasília, ou seja, indica que ele estava pensando em algum tipo de ato suicida, né? Embora a gente não possa ter certeza. Acaba que você cria um estímulo, né? Muitas pessoas adentram nesse tipo de coisa por algum tipo de visibilidade, por mais macabro que seja. Então, assim, até mesmo de a forma como a gente trata, de dar nome às pessoas que praticam esse tipo de ato, exibir cenas dos atos em curso, tudo isso, assim, acaba que multiplica o efeito contágio desse tipo de coisa, né? Então, por isso que eu falei da imprensa, assim, que a gente, até o caso de Suzano, principalmente, assim, não tinha nenhum debate no Brasil, nos grandes meios de comunicação, de como tratar. Se tratava tudo como um grande espetáculo, se fazia tudo que não pode fazer, assim. Que já tem literatura, tem discussão em outros países que é absurdo fazer, sabe? E a gente faz um grande BBB dessas coisas, muitas vezes. Sem dúvida. Demore, você quer fechar ou eu posso também trazer aqui a apuração do Igor para a gente comentar essa história? Não, vamos lá sobre o PL. Esse grande debate da imprensa, acho que a gente não vai ter tempo para fazer hoje, mas é uma coisa que sempre me intriga, né? Porque a gente sempre fala sobre isso e, no fim das contas, a cobertura é sempre a mesma, né, Igor? Não se mostrar algum tipo de imagem, todas as imagens são mostradas. Não se dava no começo uma discussão grande para não dar o nome, né, dessas pessoas. Todos os nomes são dados o tempo todo. E com redes sociais, com os meios digitais agora, assim, ficou praticamente impossível, porque esse debate antes era feito em poucos veículos, poderia até ter aí alguma combinação dos grandes veículos, né? Olha só, reúne aí, sei lá, Folha, o Globo, o UOL, o Estadão e tal. Olha, tem manuais, tem como o Igor falou, tem uma ciência por trás disso, mas hoje em dia perdeu-se a mão. Qualquer cena dessas aí está no Instagram em 2 minutos, né? Quer dizer, não há mais como frear esse tipo de coisa, então eu acho que é um grande debate para a gente fazer também para o futuro, só para deixar para as pessoas entenderem que realmente tem uma ciência por trás disso, tem inúmeras pesquisas que mostram que realmente esse efeito contágio, ele acaba causando, de fato, outros casos, né? Fundamental, e acho que só para plantar uma sementinha aqui, que também não dá tempo de ter essa discussão de forma aprofundada, né? Mas a gente falou sobre a questão de saúde mental, claro, a imprensa foi ouvir a família dele, ele estava em sinais de surto psicótico há meses e tal, falam de que de forma extraoficial ouviram a família do Lucas, né? Enfim, que foi preso e que foi mantido preso, e o que disseram preliminarmente é isso, que ele estava precisando de tratamento. De qualquer forma, não dá para dizer que isso surge do nada, né? Que é um caso isolado, porque também quando a gente coloca essa questão de saúde mental, para além de ter que ter uma responsabilidade para falar sobre isso, né? Quando a gente não acompanha de perto esse caso, eu acho que não dá para colocar isso como um caso isolado, né? Quer dizer, o que levou a tudo isso, né? O 8 de janeiro, a gente teve o caso do próprio Vanderlei, né, o conhecido como Tio França. Tudo isso são discursos ali que começaram com Jair Bolsonaro e que foram reverberando, que permitiram que, de alguma forma, essa semente plantasse, né, na cabeça, na mente dessas pessoas. Então, acho que é importante só não deixar de falar sobre isso também. Um indício, Gabi, muito rapidamente, um indício de que mostra que há uma motivação política é falar em pisar na cabeça da serpente, né? Que é como Lula era chamado. Lembra que o Lula até reagiu antes de ser preso, falando que não iam matar a jararaca, né? O próprio Lula se chamou de jararaca, né? Então, há um indício ali que, claro, pisar na cabeça da serpente eventualmente pode ser um atentado contra o próprio presidente, né? Que era chamado de jararaca pelos seus detratores muitos anos atrás. Gente, eu posso só dar uma coisa importante? Porque esse ponto que você tocou, Gabriel, é muito importante, porque, inclusive, ele normalmente é a defesa de quem motiva esse tipo de coisa, né? Isso. A gente teve o caso agora de novembro, e foi esse exatamente o discurso, que era uma pessoa que vinha enfrentando dificuldades, estava com problemas, mas a questão é justamente que as pessoas mais suscetíveis a serem radicalizadas são essas. Então, assim, quando você faz um esforço deliberado para radicalizar as pessoas, no limite é esse tipo de gente que você quer atingir. E aí as pessoas tomam atos extremos, porque, enfim... E aí você vai ter uma conjunção de fatores políticos, sociais, de saúde, enfim, um monte de coisa que leva a pessoa a fazer isso, e as pessoas tiram o corpo fora quando isso acontece. Ah, não, peraí, não temos nada a ver com isso. Essa pessoa tem problemas de saúde, não é isso, né? E, assim, é justamente isso, assim que se opera, assim, esses grupos, essas redes de ódio, que atuam, por exemplo, contra as mulheres, né? A gente tem grande parte desses atentados em escolas, miram alunas e professoras mulheres, por exemplo,
E essas pessoas são radicalizadas durante muito tempo para fazerem isso. E aí, quando alguém faz, algum lobo solitário faz, todo mundo tira o corpo fora. Então, assim, esse ponto não pode ser uma balsa de salvação para quem motiva isso, sabe? Perfeito, Igor. Acho fundamental essa sua fala. Quero trazer um pouco também aqui para você poder explicar para a gente sobre a sua apuração na coluna da Juliana Dalpiva. Acabou de sair do nosso site, gente. Então, slnoticias.com.br, você encontra a notícia. Eu vou pedir até para a nossa equipe colocar a manchete aqui na nossa tela, de que o PL pagou R$100 mil a Bolsonaro no fim de novembro. Portanto, ele pagou isso de uma vez, né? Quase R$100 mil ao ex-presidente Bolsonaro lá no final de novembro. Isso aconteceu menos de uma semana depois dele ter sido indiciado pela Polícia Federal no caso do inquérito do golpe. Então, ele sendo denunciado como o principal articulador dessa história. Agora, eu queria que você explicasse um pouco dessa sua apuração, Igor, porque o Bolsonaro recebe salário do PL, porque ele eu também acho importante até explicar, né? Nem todo mundo sabe o que é um presidente de honra do partido. É difícil explicar o que um presidente de honra faz, né? Porque é uma coisa simbólica, basicamente, né? Mas ele, quando estava nos Estados Unidos, para voltar, uma das coisas que ele fez foi negociar com o PL uma série de benesses para bancar a vida dele. Então, tem um salário equivalente ao de ministro do STF, que é o teto do funcionalismo no Brasil. Hoje, ele está ganhando líquido do partido mais de R$32 mil, assessores, escritório, várias coisas que ele negociou para voltar. E aí, isso tudo foi divulgado na época, já ali em março de 2023, quando ele se organizava para voltar, mas não tudo, aparentemente. E eu acompanho as contas do PL desde então, porque assim, eles penduraram um monte de assessores no PL também, inclusive gente envolvida na tentativa de golpe. Tinham vários ali, por exemplo, o assessor do Braga Neto, que estava lá com aquela minuta do golpe do Braga Neto, por exemplo, na mesa dele, era um cara que recebia dinheiro do PL, uma fortuna, enfim. Eu acompanho isso e eu fui dar uma olhada essa semana novamente, tomei um susto, porque eu sei quanto ele ganha e tinha lá um pagamento de quase R$100 mil no final de novembro. E assim, coincidência ou não, como você falou, isso ocorre 6 dias depois do indiciamento do Bolsonaro e um dia depois que o relatório da Polícia Federal se tornou público. O relatório vem a público no dia 26 de novembro, o pagamento acontece no dia 27. E aí eu fui tentar entender o que era isso. Entrei em contato com o Fábio Weingarten, que é um dos principais assessores do Bolsonaro e é quem fala por ele na imprensa, basicamente. Ele me pediu um tempo e retornou que era um pagamento de diárias. E aí é a parte que a gente não sabia, porque não foi ninguém divulgou que o Bolsonaro negociou também receber diárias em viagens. Segundo o Weingarten, ele recebe também uma diária equivalente a ministro do STF, que hoje está na faixa de R$1.400 por dia no Brasil. E como o Bolsonaro está com o passaporte retido, ele só pode ter estado no Brasil, né? A gente sabe que ele não viajou para o exterior. Só que fazendo a conta, isso dá, o valor que ele recebeu em novembro dá quase 70 dias de diária. Então, assim, eu não sei vocês, eu não me lembro do Bolsonaro trabalhar tanto, assim, particularmente, assim, viajar tanto para trabalhar. Ele vai lá visitar o sanfoneiro, vai para não sei aonde, mas trabalhar pelo partido mesmo eu não me lembro. Eu não sei se vocês querem, tipo, falar alguma coisa, mas tipo, tem um outro ponto importante que eu queria tratar. Demore, faz o seu comentário, porque eu vi assim... Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero só fazer uma pergunta para deixar claro para a nossa comunidade, mas para explicar também as viagens do Bolsonaro, né? As viagens do Bolsonaro são viagens, por exemplo, na última vez que ele viajou na semana retrasada, que ele foi até a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, isso é uma informação que eu vou trazer aqui em primeira mão, porque não foi divulgado pela imprensa. O Bolsonaro viajou para renovar o próprio porte de armas. Isso não é uma viagem de trabalho. O Bolsonaro foi a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, visitou um clube de tiro, foi jantar numa pizzaria e foi para casa. E para isso ele está recebendo diária. E aí, Igor, essa diária, esse dinheiro é todo público, é isso? Sim, 100%, porque, só para as pessoas entenderem, quando os partidos têm que entregar tanto a prestação de contas quanto os extratos bancários deles para a Justiça Eleitoral, para o TSE. E aí, como são extratos bancários, cada conta serve para uma coisa, delimitada. Então, assim, essa conta que paga o Bolsonaro é a conta do fundo partidário, que é dinheiro público. Então, assim, não tem nenhuma chance de não ser dinheiro público. Ele não pode vir falar, não, isso aqui é doação de não sei o quê. Não tem como, porque esse dinheiro não fica nessa conta.
E aí tem um ponto importante que eu queria trazer, que é uma comparação. Porque o Bolsonaro recebe esse salário, o Valdemar Costa Neto recebe esse salário, tem um outro dirigente, que é o vice-presidente do partido, recebe, e a Michelle também. A Michelle, inclusive, viaja muito mais a trabalho pelo partido do que o Bolsonaro. A gente acompanha as agendas dela, ela rodou o Brasil inteiro fazendo a agenda do PL Mulher e tudo mais. Só que nenhum deles recebe diário. Só o Bolsonaro. Então, assim, não sei se... Não dá para a gente saber, né, com as informações que a gente tem no momento, de que se esse acordo de fato aconteceu, de fato estava combinado que só ele receberia diárias, mas é esquisito, porque assim, a própria esposa dele, que tem todas as condições iguais às dele, não recebe diárias. Assim, aí ele recebe essa bolada, e aí, inclusive, eu perguntei para o Weingarten, tá, mas qual é o período desse dia que estava acumulado esse valor? É o que? É o ano todo? O que é isso? Ele não me respondeu, não soube me responder, enfim, não me retornou até então. Só me falou que era acumulado. Então a gente não sabe se são um mês, um ano, desde que ele se tornou dirigente do PL em abril de 2023, a gente não sabe isso. E aí eu acho que isso joga a luz para um problema crônico que a gente tem no Brasil, que é o liberou geral que tem nos gastos partidários no Brasil, né? O dirigente de partido pode gastar com praticamente qualquer coisa, porque assim, o esquema que o Bolsonaro fez para ser remunerado pelo PL parece negociação de jogador de futebol, gente. Assim, eu quero tanto de salário, eu quero assessor, eu quero escritório, eu quero diário, sabe? Parece que está negociando ali luva, salário, as condições, assim, parece uma contratação desse tipo. E é dinheiro público que a gente está falando, sabe? Essa é a grande questão, né, que se coloca. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, como esse exemplo, tem vários, gente. A gente acabou com o financiamento privado de campanha que existia no Brasil. Eu não sei vocês, mas eu, como jornalista, para mim, piorou a minha vida, porque antes, com financiamento privado, você tinha acesso aos dados públicos e você sabia que empresas financiavam os partidos e os políticos, a gente conseguia traçar o mapa do lobby. Então, se eu sabia que o Osmar Terra era financiado, sei lá, pelo plano de saúde A, B, C, eu sei a quem ele vai servir no Congresso. A gente acabou com isso na esteira da Lava Jato. Não, porque não pode mais, financiamento privado e tal. Virou tudo público. Os fundos partidários e os fundos eleitorais são bilionários no Brasil, é um dinheiro absurdo. Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo país que mais gasta com partidos no mundo, o Brasil, em dinheiro nominal, no mundo. É um negócio absurdo. E aí, quando o dinheiro cai dentro do partido, a gente está vendo pela apuração agora da reportagem, quando o dinheiro cai lá dentro, os caras gastam como eles quiserem. E aí a gente está pagando para o Bolsonaro renovar porte de arma. Isso não é um trabalho partidário, isso não é um trabalho para fortalecer o partido dele, para fortalecer as bases democráticas do partido. É uma viagem privada do Bolsonaro, né, gente? O cara foi lá, frequentar um clube de tiro e jantar numa pizzaria. E isso custou, se ficou 2 ou 3 dias na cidade, custou R$ 1.400 por dia do nosso bolso, fora o salário que ele recebe, né? Então, nesse momento que a gente está debatendo emenda, gasto de emenda, que não tem nome de ninguém, que você não sabe onde é gasto também, eventualmente o próprio Supremo Tribunal Federal ou algum outro órgão da administração poderia olhar para isso e criar algum tipo de regramento para esses gastos, porque realmente a analogia é perfeita, né? É um jogador de futebol, o cara fala, não, eu viro presidente de honra do partido, se vocês me derem isso, aquilo, aquilo outro. Aparentemente, né, Igor, não há limite. Se o Bolsonaro escolhesse uma casa alugada com 2 jet ski na garagem, não sei o que, o partido poderia pagar e ninguém poderia falar nada, né? Pois é, assim, isso é um problema sério, porque até ele próprio, né, estabeleceu esse paralelo com os ministros do STF, e a gente vê, né, cansa de ver escândalo de uso de diário, de outras benesses que se tem no poder público, que são criticáveis. No judiciário é o que a gente mais vê, né? Só que esses abusos a gente consegue rastrear justamente porque as pessoas têm que prestar conta do que fazem, para onde foram, qual era o compromisso oficial. Então, se você entrar agora, como eu entrei hoje de tarde, na lista de diárias, do pagamento de diárias do STF, você sabe para onde cada ministro viajou, para onde cada servidor viajou, fazendo o quê? No caso dos partidos, a gente não sabe nem isso. Tipo assim, tem esse valor de diário, que supostamente é de diário, que também não tem uma prestação de contas detalhada se é realmente isso, mas digamos que seja. Tá, para onde o Bolsonaro foi? Quais são essas diárias? O que ele fez desses compromissos? Ele foi fazer comício com o candidato fulano? Ele foi articular a candidatura de A ou B? Ele foi fazer o quê lá? A gente não sabe. Então, assim, isso dá margem para todo tipo de coisa, como você falou. Ele vai renovar o porte de armas? Beleza, vou lá, pago pelo partido. Quero ir na praia, na casa do sanfoneiro, meu amigo? Beleza, eu vou lá com dinheiro do partido. E assim vai. Né? A gente não sabe nada, na verdade. É fundamental essa ponderação que vocês fazem, lembrando que a gente teve aqui período de eleições municipais e acho que foi o único momento ali que Bolsonaro apareceu eventualmente também, mais a serviço do PL
como você disse, né, logo no começo da sua fala, Igor, a gente não viu o Bolsonaro trabalhando muito pelo PL, não publicamente, e não é como se Bolsonaro não fizesse propaganda, né, não fizesse política, divulgação em cima de tudo, absolutamente tudo que a família Bolsonaro faz. Então, é bastante importante essa informação que você traz, essa apuração, vocês podem acompanhar lá na coluna da Juliana Dalpiva, no iclnoticias.com.br. Igor, vou me despedir de você já desejando feliz ano novo, querido. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Nosso último ICL Notícias, segunda edição do ano. Foi um prazer estar aqui com você. A gente não podia encerrar de maneira melhor. Muito bom estar com vocês aqui. Desejar também feliz ano novo para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente. 2025, vamos por mais, né? Mais matéria, mais futuro, mais coisa. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês na coluna, viu? Foi espetacular esse ano. Foi muito bom. Valeu, gente. Obrigada, querido. Lembrando que a gente vai ainda ter lives, né? Vamos ter programação no dia 2. Então a gente volta com o ICL Notícias primeira edição e eu e Demore também à noite estaremos aqui juntos em 2025, no começo de Sóbrios, 2025. né? Sóbrios, com certeza, 100%. Aqui, operários da notícia, Demore, operários da notícia. Vamos nessa também chamar nosso querido Guga Noblar, gente, que não ia ficar de fora deste plantãozinho final com a gente aqui. Cadê Guga Noblar para entrar junto com a gente aqui? A gente vai voltar a falar. Eu tenho um recado para Guga Noblar, viu? A gente pode falar antes o recado ou depois, mas é importante. Ah, é? Não, eu já quero saber, desculpa. É importante. A hora que o Guga entrar, eu vou falar para ele. Tá, então vamos aguardar o Guga entrar. Eu ia falar do Lucas Ribeiro Leitão, que foi preso, né? Ele daqui a pouquinho chega com a gente, o Guga Noblar. Tem um detalhe nessa história aí da prisão, né, do Lucas Ribeiro Leitão, de que não foi a única que aconteceu nos últimos dias. A gente está falando desse caso porque é o mais recente, mas no sábado também teve um suspeito que foi detido pela polícia. A gente não comentou a respeito disso, mas aconteceu porque ele ameaçou explodir o quartel do Comando Geral da PM e a Superintendência Regional da Polícia Federal. Então, lá em Brasília, isso. E aí ele foi identificado, um advogado, Fabrício Domingos Costa Ferreira, de 46 anos, e o que ele disse para os guardas, né, que ele estava escondendo explosivos no carro que ele estava usando, né, no veículo, e pretendia detonar prédios públicos. Aí você está vendo as imagens na sua tela. Ele foi levado para um hospital e depois ele foi liberado, só que ele continua sendo investigado pela polícia. Então foi uma operação antibomba e ele foi levado para um hospital porque ele estava em surto, né, ameaçando explodir o quartel da PM e a superintendência da PF. Olha ele aí já com a gente. Guga Noblar, boa noite, querido. Boa noite, minha querida Gabi, meu querido Demore, essa audiência linda. Estamos aí aqui no plantão do ICL, no último ICL, talvez o último ICL do ano, né? Se nada acontecer entre hoje e amanhã, espero que não aconteça, que não apareça nenhum tio França parte 3. Olha lá, Demore, mais um dizendo, não, espero que não aconteça, eles estão chamando. Estão zicando, eu tenho que fazer lombo, arroz à grega. Falar isso, gente. Você está anotando aí, né? Eu tô. Se alguma coisa acontecer, eu vou cobrar diretamente Guga Noblar e Igor Melo, que zicaram. Eles vão fazer o programa sozinhos, os dois. Apenas nós. A gente merece. Merecemos. Mas vocês estão vendo, né? Mais um tio França na área, né, Demore? Pois é. Eu ia te perguntar isso. A gente já sabe a motivação? O rapaz chegou a declarar a motivação ou não? Não, o que tem por hora é que ele planejava ir a Brasília como uma espécie de lobo solitário, carregando uma faca, prometendo um banho de sangue. Segundo a família dele, vocês eu acho que já até comentaram isso, ele estaria passando por surtos psicóticos, enfim, seria... Meu pai passou sem camiseta aqui atrás, me perdoem por isso. Se você puder sair da cena. Meu pai passando coisa maravilhosa. De calção de banho. É realmente uma cena linda de se assistir. Pois é. Eu não estou em casa, como vocês podem ver, conteúdo muito sensível agora aqui para vocês, me perdoem por isso. Maravilhoso. Meu pai passou aqui atrás de calção de banho. Não, Iseli não. Quem viu, Meu viu, Deus. Gente. Quem não viu, não viu. Não dá, gente, não dá. Me perdoem por isso. O Guga fala pro Blasão que ele não está acostumado com esse negócio de televisão, né?
Não tá, gente. Ele é muito analógico, ele é da época do rádio. Internet para ele ainda é uma novidade, ele não entende, entendeu? Tá rolando uma live aqui que as pessoas estão acompanhando ao vivo e aconteceu. Mas, como vocês podem ver, não estou em casa, estou em Recife, perto de Recife, numa praia aqui perto de Recife. Passarei alguns dias aqui, depois estarei de volta perto de Fortaleza, perto do Ceará, de onde saiu esse cidadão, o Lucas Ribeiro, com a intenção, pelo menos verbalizada por ele, escrita na internet, né, espalhada pela internet, como o tio França fez também, ameaças jogadas ali nas redes, prometendo um banho de sangue. Mas foi o que você falou mais cedo, Demori. Talvez seja alguém que sofreu um surto psicótico e que nem tinha de fato um plano. Ele prometeu que tinha um plano secreto. Ele jurou que tem um plano secreto, que ia fazer uma carnificina em Brasília. Mas não encontraram nada com ele que possa, de fato, demonstrar que ele iria conseguir concretizar esse plano dele. Esse segundo caso, Gabi, não tem, o rapaz não alegou nenhuma motivação, né? Porque o que a gente viu, eu lembro da cobertura que a gente fez nas enchentes no Rio Grande do Sul, e a imagem das forças de ordem por parte dos bolsonaristas, ela mudou muito depois da tentativa frustrada de golpe, né? Muita gente que era a favor do exército, foi muito curioso isso, a gente viu isso nas enchentes, porque o exército estava lá participando, né, dos resgates, enfim, carregamentos, levando água e tal. Então, como esse segundo rapaz estava pretendendo explodir aí instalações de forças de ordem, né, militares, né, me chama muita atenção isso, porque até pouco tempo atrás as Forças Armadas e a PM, todo mundo ia salvar o Brasil, né? E aí, como a tentativa de golpe deu errado, tem uma raiva muito grande das pessoas em relação às forças de ordem, né, Guga? Porque foram covardes, porque não toparam manter o Bolsonaro, aquela coisa toda. Então, me chama a atenção ele ter divulgado esse segundo, aparentemente um advogado, né, que queria explodir instalações militares, né, da Polícia Militar. Esse advogado é o Fabrício, né? Fabrício, que teria ido até perto ali da sede da Polícia Federal e da sede do comando da Polícia Militar aqui em Brasília, ele avisou, né, que tinha no carro dele explosivos e que iria explodir as sedes da Polícia Federal e da PM. E aí a gente relembra, claro, desse ódio do bolsonarismo que se sentiu traído, de certa maneira, por parte dos militares que não aderiram ao golpe. Não aderiram, seja porque achavam que não daria certo e não queriam entrar num barco furado, seja porque um ou outro pode, de fato, querer defender a Constituição, os princípios democráticos, não queria seguir por uma questão mais ética, eu não sei, a gente não sabe o motivo, mas que provocou uma onda de frustração entre os bolsonaristas, provocou, e a gente viu, inclusive, os próprios militares que aderiram ao golpe ajudando a fomentar isso. Fez parte, né, do golpe essa intenção de fomentar o ódio aos militares que não aderissem a essa tentativa de manter o Bolsonaro no poder, porque era uma forma de pressioná-los e de tentar colocar o golpe em prática. Então, uniu um rancor ali dos bolsonaristas traídos com uma intenção clara, um objetivo claro, uma estratégia de aproveitar também para linchar esses militares para ver se eles cediam, né? E isso aí, claro, que pode ter contaminado, inclusive, uma pessoa desequilibrada, que é o que parece ser o caso desse advogado. Ele não parece ter uma intenção política por trás pelo menos da ameaça que ele fez, né? Foi uma ameaça sem nenhum objeto que de fato demonstra que aquilo ia acontecer. Não acharam nada no veículo dele. Ele estava num Volkswagen branco e disse que tinham explosivos ali. Não encontraram nada. Quando o prenderam, ele apresentava falas desconexas. Então, ele tem todo o perfil de alguém que sofreu, de fato, que está sofrendo de um surto psicótico, e a família também comentou isso e disse que ele já vem passando por isso há alguns meses. Mas é interessante você ver que essa pessoa passando por um surto tem como objetivo atacar quem? Polícia Militar e os militares, que são exatamente os alvos da vez, né? A bola da vez do bolsonarismo, que também são alvos do bolsonarismo radical que se sentiu traído.
Ô, Guga, o governador lá do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, ele deu uma entrevista para o Globo, acho que vale a pena a gente falar disso também, falando sobre a anistia para os golpistas do 8 de janeiro, porque todas essas histórias a gente já explicou aqui, já falou longamente sobre isso, todas elas se cruzam, todas elas conversam. E aí, é interessante, a gente vai colocar aqui na tela essa arte do Ibanez falando, mas já vou lendo aqui para vocês enquanto isso. Talvez um projeto, isso é o governador do Distrito Federal falando, tá? Talvez um projeto de redução de penas tivesse mais apoio, está falando da anistia, né? Do que a anistia. Você pode dizer tudo sobre essa turma que estava no 8 de janeiro, mas não queriam dar golpe, queriam quebrar tudo, se manifestar. Podem até ter sido induzidos, mas não acredito. Não foi a primeira vez que quebraram a esplanada. Parece, Demore, que é uma espécie assim, meio anistia flex, sabe? O Ibanez está fazendo a própria defesa, né? Porque ele está enrolado nesse negócio até o pescoço, né, gente? Então, obviamente, se ele esvazia a motivação do 8 de janeiro, ele esvazia a sua própria responsabilidade. Claro. É óbvio, né, Guga? Guga acompanha muito bem Brasília. Brasília já foi invadida já 1000 vezes, já entraram em prédio, já teve movimento social que entrou em prédio do STF, mas a gente sempre tem que frisar aqui que a motivação de um crime, ela importa. Eu sempre faço o mesmo exemplo, que é o mais fácil das pessoas entenderem. Você tem um crime de homicídio, assassinato de alguém. Só que você tem um crime de latrocínio. Latrocínio é roubo seguido de morte. Então, os dois são homicídio, mas o latrocínio tem uma motivação diferente, por isso, no Código Penal, ele é classificado de um modo diferente, ele é visto de modo diferente, com penas diferentes. Você tem os agravantes. Se você tem um homicídio simples por um acidente, é uma coisa, o homicídio pode ser culposo ou doloso. Veja, a motivação importa. Se é por motivo torpe, ou seja, um motivo idiota para você matar alguém, como, por exemplo, matar alguém numa festa de aniversário, porque a festa de aniversário é temática do Lula, é um motivo torpe. Pode ser com crueldade, então você tem uma outra motivação. Você tem o crime de feminicídio, também é assassinato, também é um homicídio, só que ele é por motivação, né? Uma motivação pelo fato da pessoa ser uma mulher. Então, gente, a motivação, ela delimita qual é o tipo de crime. A motivação das pessoas que foram para Brasília era impedir o governo Lula de tomar posse e continuar, e era manter o Bolsonaro no poder. Se você fizer, como já foi feito nas redes sociais, Guga, várias vezes, você pega vários momentos que Brasília teve quebra-quebra, com o movimento indígena, com o MST, já teve invasões, inclusive a tentativa de invasões no plenário do STF. Gabi, se a gente tentar invadir o plenário do STF com a motivação de fazer uma reforma agrária, fazer reforma agrária não é crime. Então, a motivação não será contada para nossa eventual pena, e sim só o quebra-quebra. Se a sua motivação é acabar com o Estado Democrático de Direito, o quebra-quebra e a motivação são crimes. Então, é óbvio que o Ibanez sabe disso. Ele não me parece um idiota à primeira vista, né? Mas ele está, Guga, fazendo a defesa, a própria defesa. O Ibanez, ele só tinha como sair dessa história do 8 de janeiro, ele só tinha duas saídas, né? Que era ou ser um completo incompetente ou ser um golpista. Sim. E ele preferiu a pencha de incompetente. Tanto que nessa mesma entrevista ele admite, né? Não fui só eu que falhei, falhamos. Ele admite a culpa dele, porque ele sabe que, no mínimo, o menos pior para ele é essa imagem de um incompetente. Golpista é ainda pior. Mas Brasília, ele não falhou só no 8 de janeiro. Ele foi investigado por conta disso. Pegaram os aparelhos celulares do Ibanez, ele foi investigado, ele quase perdeu, inclusive, o cargo de governador. Ficou ali, né? Aquela imagem, será que ele ajudou o golpe? Se tivesse sido concluído que sim, ele teria perdido, inclusive, o cargo de governador. Não encontraram nada no celular que fosse uma prova definitiva. Agora, ele protelou, ele enrolou, enquanto a cidade estava sendo invadida, ele sumiu, parou de prestar informação para as outras instituições que estavam à procura dele. A maneira como ele conduziu isso tudo deu essa imagem de que ele poderia sim ser um golpista, mas menos pior para ele ficar com essa pencha de incompetente. Claro que quando ele diz que não teve golpe, ele está tentando livrar a barra dele também, porque é melhor ser incompetente
por um ato de vandalismo do que ser incompetente por um ato de golpe. Você foi incompetente para prevenir um golpe, é ainda pior para a reputação do que ser incompetente para um ato de vandalismo. Então é isso que ele está fazendo, querendo bancar o incompetente que não prestou a devida atenção num ato menor que ele banaliza, que ele diminui, que ele coloca como vandalismo e que a gente sabe que é parte de uma tentativa de golpe frustrada, que foi muito bem elaborada, mas que teve alguns atos, inclusive, que falharam até chegar no 8 de janeiro, que foi a tentativa final de tentar criar uma comoção, de tentar criar algum estado aqui que pudesse levar o Brasil para um estado de exceção, criar algum ambiente que pudesse levar o Brasil para um estado de exceção para colocar de volta os militares no poder, seja via estado de sítio ou algum tipo de outro decreto. E isso tudo está documentado, foi planejado e foram vários atos até chegar no 8 de janeiro, que foi o ato final, já no momento de desespero, quando eles viram que boa parte dos militares já não iam mais aderir e mesmo assim tentaram aquilo ali. E no 8 de janeiro, a gente tem que lembrar que tinha a suspeita de que tinham kits pretos no meio daquilo. Sim. Não era só um grupinho que foi invadiu, tinha uma galera de balaclava ali, ajudando, né, pegando grade, amarrando grade para virar escada, para chegar num local ali que você não chegaria se não fosse escalando, para ajudar a galera a invadir o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, enfim, tem todas as características de que foi um golpe e só o Ibanez se fingindo de idiota para dizer que não. O Guga, você falou dos kits pretos, eu quero puxar esse assunto também. Só fazer aqui uma pincelada, né? Porque na última semana de série Notícias em Estúdio, a gente conversou com o professor Chico Teixeira, ele justamente fala sobre isso, né? De que não existe tentativa, né? Que é um golpe frustrado, continua sendo golpe. Exato. Eu acho fundamental, professor, historiador, Chico Teixeira, cientista político também, na UFRJ, ele é formado, enfim, ele tem uma especialidade nesse assunto. Acho que vale a pena aqui fazer essa lembrança dessa fala do professor no Série Notícias. E você estava falando dos kits pretos, Guga. O ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu, isso foi agora à tarde, essa notícia, as visitas ao tenente-coronel Rodrigo Bezerra, que é justamente um kit preto, então, investigado pelo golpe, né, do 8 de janeiro, e isso aconteceu depois da irmã dele, né? Então, irmã do Rodrigo Bezerra, um militar, esconder equipamento eletrônico numa caixa de panetone, tá, gente? Então, Feliz Natal atrasado para todo mundo. Já aproveito para pedir aqui para a nossa equipe colocar na tela o fone de ouvido, que ela estava tentando ali fazer com que chegasse até o Rodrigo Bezerra, um cabo USB e um cartão de memória também. Então, você está vendo as imagens aí que a gente trouxe do documento da decisão do ministro Alexandre de Moraes e que está aí na sua tela. O fone de ouvido, o cabo USB também. Tem essa história aí como mais uma novidade nessa envolvendo os kits pretos, viu, Guga e Demore. Demore, vou passar a palavra um pouquinho para você, só para a gente dar uma equilibrada. Não, enquanto você falava, eu pensava duas coisas, Gabi. Primeiro, que deveriam proibir visita de quem levasse panetone por causa da uva passa, né? Então, isso já é né? Apoio restrito. Apoio motivo para cadeia. Até pior. Crime. Agora, fora isso, Guga, é impressionante, porque a gente pode imaginar, em abstrato, né? Eu não estou falando do caso específico, mas a gente pode imaginar esse mesmo tipo de gente falando dos presidiários no Brasil, que leva celular para dentro da cadeia, que é tudo vagabundo, que tem que se ferrar, que tem que comer comida podre, que tem que apodrecer na cadeia. Aí, na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela enfia o negócio no panetone, né, Guga? Inacreditável, cara. É muito... e mais um momento de trapalhada dos golpistas. Isso. Né? Porque é patético. A pessoa colocar na caixa de panetone um cartão de memória, um fone de ouvido, né? Um cabinho USB e achar que não vai apitar na hora que passar no detector de metais. Imagina a cena, o panetone apitando no detector de metais e sendo flagrado ali equipamentos eletrônicos que estavam sendo conduzidos ali para
dentro da prisão de maneira clandestina. Isso é bizarro. E isso é mais uma atrapalhada dos caras, né? E é um kid preto, uma pessoa elite, Guga. Né? Elite, Guga. Forças especiais, treinado para atos de sabotagem, né? Para atos de contra-terrorismo. Uma pessoa que supostamente é muito bem informada e preparada, não deveria ser tão amador, mas, de novo, né? Os kids pretos mostrando que são inúteis. E a gente tem 2.500 kids pretos. É muito kid preto. Para quê? Para ficar planejando golpe? Para ficar pintando meio fio? Eles nem pintam meio fio. Nesse caso, é só para planejar golpe. Ainda se pintassem meio fio, talvez teriam alguma utilidade. Então, é um grupo, uma força especial criada em 1957. Eu acho que desde 57 a gente nunca precisou desses caras para nada, a não ser para ajudar no golpe de 64, para ajudar agora de novo nessa tentativa de golpe. Então, de fato, se mostram os inúteis. O pessoal, inclusive, quer pedir a extinção dos kids pretos, mas o governo federal ainda não acha que é o caso de se extinguir por totalmente essa unidade aí das forças militares, mas tem que diminuir, no mínimo, o número de militares que fazem parte dos kids pretos, e isso deve acontecer. Parece que vai ter uma reforma aí junto aos kids pretos, que vai mudar muita coisa ali, e até março deste ano agora, que a gente está entrando, vai ter muita mudança nos kids pretos, até porque boa parte dos presos, né, agora na tentativa de matar a autoridade pública, são kids pretos. Se ficarem desempregados, Gabi, eles podem pedir emprego na Balduco no ano que vem. Isso, ô Demore, está se superando aqui. Eu estou tentando aqui, sabe, manter a seriedade, mas é impossível, tá todo mundo já em ritmo de fim de ano. Mandaram Ponetone. Não, para mim não dá. Ô, Gabi, antes que a gente se despeça do Guga, porque a gente está com o tempo super apertado, e o André Graziano vem ainda. Guga, só uma coisa importante. Ontem eu recebi um áudio de um amigo meu, que encaminhou um áudio de uma pessoa que não autorizou falar o nome dela, que eu não perguntei, enfim, que é um carteiro dos Correios de Guaíba, e aí mandou um super abraço para você, cara, mandou uns 8 áudios falando que acompanha a gente todos os dias e tal, e falou especialmente do Guga, falou, e aí eu tenho aqui em casa uma galera mais nova que se interessou por jornalismo por acompanhar o Guga, né, então, esse L é tão diverso que tem gente assim, o Guga que é um cara mais solto, mais engraçado e tal, e a galera que não acompanha a notícia acaba acompanhando o rolê e acaba acompanhando o trabalho do Guga, que é uma galera mais nova, assim, que não consome notícia numa Globo News e outros lugares. Aí me encaminhou esse áudio, que é um áudio espetacular, depois eu vou te mandar pelo zap. Qual que é o nome dele? Ficar feliz. Eu não falei com ele sobre isso, então não vou falar não, mas é um carteiro. Um abraço aí, cara. De Guaíba, então manda um beijo aí para ele. Carteiro de Guaíba, tamo junto, cara. beijaço aí para toda a sua família, toda a galera aí que acompanha o rolê ICL. E essa é a intenção mesmo, é pegar a galera mais jovem também. O pessoal que às vezes não curte tanto esse linguajar mais careta, que costuma ser o tradicional da mídia mais corriqueira e mais comum, mas no ICL a gente faz, no rolê ICL a gente faz de um jeito diferente. Que bom saber que tá dando certo. Tamo junto sempre. Boa. Guga, bom demais ter você nesse último dia aqui com a gente, viu? Só me perdoem pelo meu pai, viu? Não, eu ia dizer um beijo para você, um beijo para o seu pai. Faça um print. Por ter nos ele passar de novo aí. Se ele passar de novo, vai ser ainda pior. Não queiram ver a situação agora, que está ainda pior do que antes. Aí não dá. Aí realmente é conteúdo muito sensível. Mas estamos juntos. Um beijo, querido. Bom final de ano. Até mais, galera. Para todos nós. Boa virada. A gente se vê na sua volta no dia 2. Foi excelente, não tenho nem palavras para descrever. E olha, todo mundo acompanhou aqui. Realmente, o Guga ele é diferenciado. É diferenciado, é demais. É só no Inside Notícia segunda edição com a gente junto aqui que isso poderia acontecer, não é mesmo, Demore? Eu acho que enfim, maravilhoso. Vamos seguir aqui? Bora. Falando agora um pouco de assuntos internacionais. A gente está falando muito sobre Donald Trump, vai ser o assunto de janeiro. A gente vai falar sobre Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, vai assumir, tomar posse no dia 20 de janeiro. Então, tem uma reportagem que o Jamil Chad publicou na coluna dele lá no UOL, e eu quero trazer aqui para a gente discutir com o André Graziano, que está chegando aqui. Vou dar uma contextualizada, mas o Graziano vai explicar para a gente muito melhor. Basicamente, o que acontece? Ele está tentando convencer a Justiça dos Estados Unidos a suspender
o processo contra o TikTok, né? Porque o Congresso aprovou uma lei para banir o TikTok nos Estados Unidos e o Trump encaminhou um documento agora de mais de 20 páginas, 25 páginas, para que a Suprema Corte lá, no dia 27 de dezembro, isso aconteceu, alertando sobre um impacto que esse banimento do TikTok teria. Então, isso foi encaminhado, esse documento, e citando também o caso da proibição do X no Brasil. Esse é o ponto aí, acho que o Graziano vai poder explicar para a gente por que e como, de que maneira ele está utilizando a história aqui, deturpando todas essas informações, né? Graziano, querido, seja muito bem-vindo, muito bom falar com você aqui no Série Notícias segunda edição. Tudo bem, Gabi, Demore, a nossa audiência, plantão de fim de ano e a notícia não para, né? Janeiro, que normalmente nós jornalistas, além da posse que tem ano sim, ano não, esperamos que seja um ano mais tranquilo, mas nesse ano vem Donald Trump 2. Não vai ser, tá? Spoiler, não vai ser. Pois é, ainda mais com Donald Trump 2, né? E o Trump entrou nesse processo do TikTok, na verdade da ByteDance, né, que é a empresa dona do TikTok, uma empresa chinesa, na Suprema Corte dos Estados Unidos, como amicus curiae, que é o amigo da corte, para dar opinião sobre um tema relevante. Porque o TikTok tem até dia 19 de janeiro, um dia antes da posse do Trump, para ser vendido para alguma outra empresa que não seja a ByteDance, então deixe de ser controlado por uma empresa chinesa. Essa lei foi aprovada no governo Biden, mas com apoio dos democratas e dos republicanos, por, segundo eles, questões de segurança nacional, já que a China, né, uma empresa chinesa que controla o algoritmo do TikTok, que é um dos apps mais usados no mundo todo de rede social, inclusive nos Estados Unidos. E Trump usou informações falsas nesse documento para defender que o TikTok não seja banido junto à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele diz no documento que o X foi suspenso do Brasil por pouco mais de um mês por causa de discursos contrários ao governo na plataforma. Isso é mentira, isso não aconteceu. Primeiro porque não tem nada a ver com o governo. Foi uma decisão da Justiça brasileira, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte da Justiça brasileira. E segundo que o X estava deixando de cumprir decisões judiciais. Deixou de pagar a multa, deixou de ter um representante no Brasil também, o que é obrigatório pela lei brasileira, quando o Elon Musk fechou o escritório do X no Brasil. Então, diante desses fatos, a única sanção possível que a justiça poderia aplicar ao X era proibir a plataforma no Brasil, né? Porque se você tem uma empresa que opera no Brasil, mas não tem representante legal no Brasil, não tem sede no Brasil, quem opera essa empresa, o dono da empresa, não está ao alcance da justiça brasileira. Então, a única medida possível é impedir que essa empresa opere em território nacional, que foi o que aconteceu no X, no caso do descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, não tem nada a ver com o governo, é um discurso alinhado do Trump com a extrema-direita do Brasil, que diz que Alexandre de Moraes é um censor, que proíbe, ou que proibiu o X no Brasil devido às críticas ao governo federal, devido ao apoio de perfis bolsonaristas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. É um discurso extremamente alinhado agora do futuro presidente dos Estados Unidos junto à Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora, se alguém imagina que o Trump está preocupado com liberdade de expressão, está evidentemente redondamente enganado, né? Essa não é a preocupação do Elon Musk, não é a preocupação do Bolsonaro e também não é a preocupação do Trump. Porque em 2020, Trump publicamente dizia que queria banir o TikTok dos Estados Unidos, também usando alegações de segurança nacional, assim como a lei que foi aprovada no governo Biden. Agora a posição é oposta e ele diz que o possível banimento ameaça a liberdade de expressão. E algumas coisas mudaram nesses 4 anos, né, para o Trump ter tido essa mudança de 180 graus no posicionamento dele. Primeiro que ele passou a ser dono de uma rede social, a Truth Social, que então ele faz parte desse mercado do qual o TikTok faz parte, a ByteDance faz parte, mas o mais importante é o seguinte,
um dos maiores apoiadores da campanha de Trump financeiramente do Partido Republicano é o Jeff Yass. E ele é um dos maiores acionistas da ByteDance. Tanto ele, pessoa física, quanto um fundo de investimentos uma empresa de investimentos que ele controla. Que tem somados aí mais de 20% da ByteDance pertencem ao Jeff Yass, que é um dos grandes financiadores do Partido Republicano, então tem todo o interesse em que a ByteDance não seja sancionada nos Estados Unidos, que é um mercado o maior mercado mundial, né? Que é para uma rede social como o TikTok. E além disso, o Jeff Yass, ele teve negócios não muito claros com o Trump, porque a empresa dele participou de uma fusão que beneficiou a empresa do Trump responsável pela Truth Social, que é a plataforma de rede social, que aliás é free zone, zona livre, né, para a extrema-direita, a plataforma do Donald Trump. Portanto, se tem alguém imaginando que o Trump está minimamente preocupado com Lógico que não. Liberdade de expressão, está bastante enganado. É só grana e poder mesmo. Graziano, quero agradecer muito sua participação aqui nesse finalzinho de CL Notícias. Bom final de ano para você, querido. A gente volta a se falar em breve, dia 2, né? Estaremos aqui firmes e fortes, é isso? Então, bom fim de ano. É só ano que vem, então, né? Esse ano não tem mais mesmo, né? Não, essa piada estava faltando alguém fazer também. Obrigada por ter feito ela. Valeu. Se tiver plantão amanhã, Igor, Guga e Graziano, tá, gente? Anota. Eu e Demore, a gente entra só para dar tchau, assim, ó. Isso. Sorrindo e acenando. Beijo pra você. Valeu, cara. Obrigado. Demore, muito obrigada por hoje. Estou muito feliz de estar aqui junto contigo nesse último ICL Notícias segunda edição do ano, dia 30. Amanhã a gente não tem, lembrando, quinta-feira, dia 2, a gente volta com o ICL Notícias primeira edição. Um excelente fim de ano para você, para todos, principalmente, né, para todo mundo que está aqui com a gente, firmes e fortes, essa audiência maravilhosa que aqui ficou firme com a gente até o final. Valeu, querido. Um beijo. Beijão, Gabi. Foi ótimo. Um ótimo ano pra gente. Daqui a pouquinho a gente se encontra depois dos festejos. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou aí também. É isso, pessoal. Valeu. Feliz ano novo para todo mundo. Tchau. Olá, pessoal. Sou Ed Renekiewicz. Participo desta série do ICL, A Luta pela Esperança. Um presente de Natal para você. Tive uma conversa maravilhosa com o Frei Beto, com o Chico Pinheiro. Um momento em que conversamos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Desejo para você um fim de ano cheio de alegria, de paz, um Natal abençoado para você e para sua família e espero encontrar você. Vamos lutar juntos por um futuro melhor, por um Brasil melhor, por um Brasil de paz e justiça para todos e todas.